Paz perfeita, graça e paz, que você possa estar transbordando o amor de Deus, que o Senhor possa te preencher e que a paz do Senhor possa chegar até você, amém? Hoje eu queria estar lendo um áudio para você, para falar sobre um versículo que está lá em João 1,14, que diz o seguinte: a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Nós estamos falando do amor, da graça, do amor ou da graça, chame como, cada um fala de uma maneira, mas eu vou chamar do amor imerecido, Um amor que, na verdade, é um favor imerecido de Deus. Muitas pessoas pensam que a salvação do homem, ela vem de duas maneiras. Ou o homem é salvo pelos seus méritos ou pela graça de Deus, Ou então as pessoas pensam que o homem abre um caminho da terra até o céu, ou Deus abre um caminho do céu até a terra, e aí com isso vem a salvação do homem. A soberana graça de Deus é, na realidade, o único meio pelo qual podemos ser salvos, E essa graça, ela é um favor concedido, mas ela não é um favor concedido apenas para quem se acha digno. Ela também é um favor concedido a pecadores. Deus, Ele não nos amou ou escolheu ou chamou e justificou por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos, a causa da salvação não está no homem, mas está em Deus. Não está no mérito do homem, mas está na graça de Deus. Não está naquilo que fazemos para Deus, mas está naquilo que Deus fez por nós. Deus, Ele não nos amou porque éramos receptivos ao seu amor, mas Ele nos amou quando éramos fracos, quando éramos ímpios, quando éramos pecadores. Deus nos escolheu não por causa da nossa fé, mas para a fé. Deus, Ele nos escolheu não porque éramos santos, mas para sermos santos. Não porque praticávamos boas obras, mas para as boas obras. Ok? Deus, Ele nos escolheu não porque éramos obedientes, mas Ele nos escolheu para obedecer. A graça de Deus, ela não é resultado de mais obras ou boas obras. A graça de Deus, a graça e as obras estão em lados opostos. Não podem caminhar pela mesma trilha, como a causa da salvação. Aqueles que se esforçam para alcançar a salvação pelas obras rejeitam a graça, e aqueles que recebem a salvação pela graça não podem ter a pretensão de contribuir com Deus em suas obras. A salvação é totalmente pela graça, mediante a fé e independente das obras. As obras trazem glória para o homem, a graça exalta a Deus. A graça desemboca nas obras e as obras proclamam e atestam a graça. As obras são o fruto e a graça a raiz. As obras são consequências e a graça a causa. As obras nascem da graça e a graça refletida através das obras. A graça de Deus é recebida pela fé e não por meio de obras. A salvação que a graça traz em suas asas é recebida pela fé. Amém? É pela fé. E muitas das vezes não somos aceitos diante de Deus pelas obras que fazemos, mas para Deus, mais pelas obras que Cristo fez por nós na cruz. A fé não é meritória, é dom de Deus. A fé é um instrumento mediante o qual tomamos posse da salvação pela graça. Amém? O apóstolo Paulo sintetiza este glorioso ensino em sua carta aos Efésios,
quando ele diz que porque pela graça sois salvo, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não é obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A graça é um presente de Deus. A graça é algo que a gente não faz nada, a gente não fez nada para merecer. Mas mesmo imerecido, o Senhor derrama sobre nós todos os dias a sua graça. O véu se rasgou e hoje nós temos a graça de Deus. Amém? Então que você viva pela graça, que você viva pela fé, que você viva entendendo que o Senhor te ama, mesmo quando você não merece. O Senhor, Ele te ama, mesmo quando você não faz por onde. O Senhor, Ele te ama, até mesmo quando ninguém mais te ama. Ele te ama, mesmo quando você não merece. Deus te ama. Então, aqui não é para você achar que deve sair pecando porque Deus te ama. Não é isso. Mas para você entender que mesmo imerecidamente, Deus, Ele te ama e Ele não te lança fora. Só depende de você dar o teu primeiro passo ao caminho, o teu primeiro passo em rumo, em sentido, olhando para a cruz. Porque de lá que veio a graça que nós não merecemos, mas é um favor de Deus. Amém? Fiquem na paz do Senhor.